Boa tarde, meus irmãos. Um forte abraço. Que Deus abençoe hoje sempre. Um beijão no Espírito, no centro dos vossos corações. Irmãos, essa etapa é importante. Parece assim irrisória, parece muito breve, mas é importante, irmãos. E para aqueles que fizerem direitinho, meditar, procurar passar com intensidade, vão ter um grau de facilidade muito maior nos próximos estudos que nós vamos fazer. Porque a maioria dos próximos estudos, irmãos, é um estudo completo. O vídeo fica um pouco longo, mas vai anotando onde você parou, faça por completo e depois você faz por fases. Aí clareia, aí dá um entendimento bem melhor, tá? Agora, pastores, anciãos, pessoas que leem muito, leem bastante e tudo, no vídeo comprido já a mente está exercitada a ficar ativa por um longo período de tempo, entende? Tudo é questão de exercitar a mente, o coração, a alma, entende? Hoje nós vamos para a segunda frase, a letra B. A vida é de quem se atreve a viver. Se atreve no sentido de buscar, de crescer, de edificar, de crescer no espírito, crescer também na vida, não é? No sentido de se especializar, não na sua própria profissão, além de na sua própria profissão, nos seus afazeres, também poder contribuir, somar, multiplicar com outros, ajudar outros, tanto no emprego, quanto na parte espiritual, entendeu? E por aí você vai fazendo o evangelismo da amizade, como Paulo, uma das principais técnicas desenvolvidas por Paulo no evangelismo, na pregação da palavra. Bom, a vida é de quem se atreve a viver. Não adianta a gente se esconder diante dos grandes desafios da vida. E o maior trabalho do mundo, assim diz a Bíblia, o maior trabalho do mundo é a pregação da palavra de Deus. É levar o santo evangelho de Deus adiante. Vamos lá. A vida é de quem se atreve a viver. Não é? Sempre a frase vai estar lá no título, tá? E eu faço a repetição dela aqui. Oremos ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, queremos agradecer esse presente maravilhoso que o Senhor nos dá, de poder agora, mesmo com as mãos pecadoras, abrir as sagradas escrituras do livro santo, sagrado, o maior tesouro sobre a face da terra. Que esse tesouro venha agora para os nossos corações. Venha fazer do nosso coração um deserto em pecado, para que ele possa se transformar em manancial do Éden, mediante o poder da tua palavra, que é Espírito e vida. Por ser Espírito, tem capacidade de gerar vida, de nos transformar, de nos restaurar, de fazer de nós novas criaturas preparadas em Cristo Jesus, a cada dia da nossa vida passar intensamente com o Senhor e com o nosso próximo. Faça-nos instrumentos em tuas mãos. Abençoe a todos aqui envolvendo com o teu manto sagrado, com o perdão dos nossos pecados e conduzindo nossa vida em tua luz. É o que te pedimos no doce, santo e amorável nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Que ele venha reinar em nossos corações, né, irmãos? Reinar em nossos corações. Vamos lá. Provérbios 9 e 10. O que diz Provérbios 9 e 10? Vamos ver? Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10 diz assim. Olha que tremendo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, respeitá-lo profundamente. Entende? Não podemos fazer da igreja de Deus uma feira. Conversa aqui, conversa ali. Não, tá ali com o coração com temor a Deus, compenetrado, já concentrado para ouvir a palavra, sabendo que Deus está ali do teu lado. Né? Que diz o livro de Abacuque, diante de Deus se cale toda a terra. É um lugar muito especial, irmãos. É um lugar que decide nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência.
ser prudente, cauteloso. Não é? Agora, olha só o que diz Provérbios. No mesmo livro de Provérbios. Tem vários livros, tem várias passagens aqui de Provérbios. Provérbios, vamos lá. No capítulo 2, ele diz assim, irmãos. 2, de 1 a 10, ele diz assim. Olha só que tremendo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, esconderes contigo, ou seja, no nosso coração, os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, e procurares então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha quantas coisas. Olha quantas coisas. Cada uma desses itens é uma etapa de nossas vidas com Deus. Olha o 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira sabedoria de Deus é para aqueles que vivem em retidão com o Senhor. Para aqueles que querem viver mesmo a palavra de Deus. Para aqueles que querem andar no temor do Senhor. Para aqueles que querem viver a palavra do Senhor. E o que diz a palavra do Senhor? Desvia os teus olhos do mal. Guarda o teu coração para Deus. Olha só. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo. Olha só. É escudo para os que caminham na sinceridade. É escudo, proteção, refúgio, fortaleza, porto seguro. Escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Guarda as veredas, ou seja, o caminho do juízo. Não é? O que o Senhor Jesus disse, que cada um dará conta de cada palavra que sai de sua boca. Nossos lábios foram feitos para louvar a Deus, irmãos, e para falar aquilo que edifica. Olha só. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça. Então entenderás justiça, juízo e equidade. Todas as boas veredas. Você buscará as táticas, as coisas maravilhosas de Deus. De Deus. A equidade, o equilíbrio, a sensatez, a prudência no falar. Se você vê que o assunto não é propício, nada tenho a declarar. Se esquivar do mal. Olha o 10. O 10 conclui toda a ideia. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Porquanto a sabedoria entrará não na mente, mas na vida prática, praticando a palavra do Senhor, amando o Senhor, fazendo de cada ato de nossas vidas adoração ao Senhor. Olha só. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, ou seja, na tua vida prática do dia a dia. Seu coração se encherá de emoção ao estar com Deus. Você vai sentir Filipenses 4:7. 4:8, né? Fala de tudo aquilo que é bom, sublime e que devemos pensar. Certo? E no 4:7 diz o quê? A consequência de tudo isso. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Conhecer o Senhor, viver a sabedoria do Senhor, tudo isso vai deixar você alegre, feliz, vai ser a fonte verdadeira do teu andar, do teu caminhar, na luz do Espírito Santo. Pronto para qualquer batalha no transcorrer do dia. Amém por isso. E agora vamos lá. O 3. O 3 do 1 ao 5. Olha só. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Te acrescentarão, ou seja, honrar pai e mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
E o que mais que prolonga a nossa vida? Andar nos preceitos, andar nos ensinos de Deus. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Amarre elas no teu pescoço. É uma força de expressão, né? Escreve-as na tábua do teu coração. Ou seja, pedir uma porção cada vez a mais do Espírito Santo, né? Batismo diário do Espírito Santo, para crescer em espírito e em verdade. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O nosso próprio entendimento é o pecado, né, irmãos? É caído. Não podemos nos estribar no nosso entendimento, mas guardar os ensinos de Deus e buscar andar neles. Tá certo? Agora do 7 até o 13. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só. Saúde. A pessoa não adoece. Lembra que Deus prometeu ao povo de Israel lá em Êxodo? Andar nos caminhos de Deus e tirarei toda a enfermidade de vossa casa? Olha só. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, a devolução do dízimo, do pacto, né? Israel sempre devolvia o dízimo e o pacto. Nós vamos comentar isso mais para frente, mais a fundo nisso. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Não rejeites a disciplina do Senhor. Nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, né? Bem-aventurado. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E o homem que adquire conhecimento do Senhor. Tá certo? Agora vamos lá, no 6. Do 20 ao 23, diz assim. Do 20 ao 23 diz assim. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai. De novo o mandamento. Olha como ele persiste nessa ideia. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao teu pescoço. Por quê? Gente, porque um pai e uma mãe, aconselhando bem o seu filho, é a voz de Deus por meio dos pais, para o nosso caminho. Por isso aquele que honra pai e mãe está honrando diretamente a Deus. Nós somos filhos de Deus, que Deus nos confiou aos nossos pais. Está escrito isso na Bíblia. Tá certo? Ata-os perpetuamente ao teu pescoço. Ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nos coloca em caminho de retidão. Disciplina a nossa vida. Lá no livro de Hebreus, no finalzinho, não sei se é o 12 ou 13, acho que é no último capítulo. Diz assim: se vós não sois disciplinados, vós não sois filhos, mas bastardos. E o que mais falta na vida de hoje, irmãos? O que mais falta nesse mundo? Disciplina, bom senso, retidão. Por isso que o mundo está alvoroçado. Cada um segue seu caminho. Não, o caminho é único, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. O caminho é único, Cristo Jesus, diz o profeta Isaías, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda. O boi conhece a manjedoura.
o jumento seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Tá certo? 9. O verso 1 só. Olha só. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. 7 porque é o nome da grandiosidade e perfeição de Deus e que Deus é criador de todas as coisas. E Deus também firma a nossa casa. A sabedoria edificou a sua casa. Sabedoria de Deus. Lavrou as suas 7 colunas. Casa sólida. Construída em cima da rocha, que é Cristo Jesus. Jamais será abalada. O 6 a 11 diz assim, ó. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O escarnecedor não está nem aí. O que repreende o escarnecedor, a pessoa que escarnece de Deus, maldiz a Deus, né, faz caçoada, brincadeira de mau gosto com Deus. Deus não é brincadeira de ninguém. Coisa séria. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Viu só? Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Tá vendo só? Porque por mim se multiplicam os teus dias. Olha lá, novamente, essas coisas que edificam multiplicam os teus dias. Olha lá. Porque por mim se multiplicam os teus dias. E anos de vida se te acrescentarão. Deus novamente falando aqui que esses preceitos do Senhor, essas maravilhas dadas por Deus em nossa vida, vivendo a ela, levando ao nosso próximo, colaborando com aqueles que aceitam o Senhor. Para quem não aceita, não adianta. Vai fazer caçoada, vai bagunçar tudo por ele. Né? A gente pode orar por eles. Né? Orar, jejuar por eles, colocar na nossa agenda de oração. Mas não adianta falar de Deus, vai virar bola de neve de pecado. Não adianta. Entende? É para eles caiam em si, no espírito. 10 verso 1. Olha só, 10 verso 1. Vamos lá. Provérbios de Salomão, o filho sábio. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. 14, de 1 a 3. 14, de 1 a 3 diz assim. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Ou seja, com as próprias mãos ela derruba a casa. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. A Bíblia diz que Deus contempla os maus e os bons. Né? Os maus e os bons. Estamos acabando. Agora o 15, de 1 a 3. Olha só o que ele diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Né? Insensatez. Estutícia também é falar junto com as pessoas. Né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tá vendo? Contemplando os maus e os bons. Agora do 8 ao 10. Diz assim, olha só, do 8 ao 10. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça.
Disciplina rigorosa há para o que o deixa. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Morrerá em caminhos tortuosos. Odeia a repreensão é que corrige a nossa vida. E para encerrar, Provérbios 31. Olha só. Provérbios 31, verso 6. Olha só. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, por que gastais naquilo que não é pão, mas naquilo que destrói o templo do Espírito Santo? Não sabeis que vós não sois vós mesmos, mas sois templo do Espírito Santo? Olha só. E agora o 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa mulher será eterna no reino prometido. Será louvada. Tá certo? Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que Deus seja a fonte de nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 22, diz assim: O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Que a graça de Cristo venha inundar nossas vidas, irmãos. E que sejamos baluartes da verdade, a levar a verdade adiante para o nosso querido próximo. Se nós que somos pecadores gostaríamos de ver o mundo inteiro salvo, imagine Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.